E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo muito especial, que é um vídeo sobre como foi o meu segundo semestre de medicina na UNB. Já tem um vídeo sobre o primeiro, vai ter um card no final do vídeo, então depois que você assistir esse vídeo completo, aí você vai lá e dá uma conferida como é o primeiro semestre, para você comparar o primeiro com o segundo. E também eu gostaria de divulgar o meu curso de questões resolvidas do vestibular da UNB, que vai ser o primeiro link aqui da descrição. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes: matérias obrigatórias, matérias optativas e a minha opinião sobre cada uma delas. As matérias obrigatórias foram Morfofuncional 2, Psicologia Médica 2 e SUS. Em Morfofuncional foi dividido em 3 módulos, ou seja, a gente teve o primeiro módulo que era de respiratório. Então a gente estudou narina, a gente estudou a boca de modo geral, assim, a gente não estudou os dentes ainda, mas viu o arco palato-faríngeo, o arco palato-grosso, as pregas, salpingo-palatina, salpingo-faríngea e por aí vai. A gente viu a epiglote, a gente viu mais assim, sobre a questão da traqueia e pulmões, a gente não viu aquela parte mais intestinal, porque é de Morfofuncional 3, que é do terceiro semestre, mas a gente viu essa parte ali de sistema respiratório. A gente também teve fisiologia do sistema respiratório e embriologia do sistema respiratório. Cada módulo tinha esses 3 componentes: anatomia, histologia e embriologia. No segundo módulo foi um pouco diferente, mas muito parecido. A gente teve sistema circulatório, ou seja, a gente teve fisiologia, anatomia e embriologia, mas a gente teve algo a mais nesse módulo, que foi o módulo de hematologia ou fisiologia do sangue, que foi bem interessante ali. Você vê os fatores de coagulação, você vê como ocorre uma transfusão de sangue, de modo mais geral. A gente não fez experiências, eu creio que a gente vai fazer experiências no próximo semestre, porque eu já vi alguns veteranos meus postando coisas sobre testes de tipo sanguíneo e outros testes que poderiam ser feitos nos laboratórios da faculdade, mas foi basicamente isso. E no terceiro módulo a gente teve urogenital mais endócrino. Nesse de urogenital teve as mesmas coisas, embrio, anatomia e isto. A gente também teve fisiologia. Fisiologia de sistema renal, a gente teve uma prática ali rápida como última aula, e em endocrinologia a gente também teve a questão fisiológica, teve aulas muito boas, e a gente não teve prova nesse componente de fisiologia porque foi trabalho, mas exclusivamente para fisiologia endócrina. As outras fisiologias todas tiveram provas. Então, o Morfofuncional 2 foi basicamente isso, sendo dividida em sempre 4 componentes, né? Que era fisiologia, anatomia, histologia e embriologia de cada um desses 3 sistemas que eu citei para vocês. A gente também teve Psicologia Médica 2. Psicologia Médica 2 é bem parecida com Psicologia Médica 1. O que difere uma da outra é basicamente o objetivo de cada uma. Na primeira, a gente tinha muita relação médico-paciente. Nessa segunda, era mais um médico consigo mesmo, como o médico vai se enxergar. Fora isso, a gente fez também uma relação dos profissionais da saúde com a medicina. Inclusive, tem um vídeo no canal a respeito desse tema. Eu espero que assistam, também vai estar no card final. E vale muito a pena vocês darem uma conferida. Foi feito com a professora de anatomia da gente, a Flora. Muito legal a Flora. A gente até fez uma comemoraçãozinha para ela no final. Vale muito a pena você assistir esse vídeo de psicologia médica, caso você queira entrar na UNB e queira ter uma noção mais ou menos de como ocorrem as coisas aqui e mais ou menos como cada profissional enxerga o médico também, que é bem importante saber. A terceira matéria e última obrigatória foi Sistema Único de Saúde, também conhecida como o SUS. O SUS é bem importante, rege basicamente tudo aqui. Muita gente acha que não usa o SUS, mas todo mundo usa o SUS. Então, quando a professora pergunta: quem aqui usa o SUS? Todo mundo usa o SUS porque a vigilância sanitária é do SUS. Então, acaba que tem essa relação com o SUS, principalmente ali vendo os alimentos, se estão bons, se não estão. O SUS na atenção primária, atenção secundária e atenção terciária.
Então, é uma matéria que é muito densa também, é uma matéria com muitas leis, como a Lei 8080, que foi bem citada. A gente aprendeu a história da saúde pública no Brasil, principalmente ali, antes de ter um sistema único de saúde, com o surgimento da Constituição de 1988. Então, foi uma matéria que a gente viu história, viu legislação, a gente teve que fazer um portfólio no final. O do meu grupo foi inclusive um vídeo que vocês podem conferir. Então foi bem interessante essa matéria. A gente também visitou um local em que trata pessoas com síndrome de Down, que é o Chris Down. Então foi bem interessante, a gente foi lá, conversou com a médica explicou tudo certinho pra gente, a questão genética, a questão dos pais, como os pais acompanham um filho, como que um casal com síndrome de Down tem um filho e como é que eles fazem para conseguir conciliar essas coisas, como o próprio Chris Down vai acompanhar. Então foi bem interessante, a gente teve que fazer um banner também, um banner específico para essa matéria sobre o Chris Down, então foi bem interessante. Fora isso, a matéria de SUS como um todo, a gente teve o trabalho integrador, que foi diferente do primeiro semestre. O nosso era avaliação clínica de pacientes com neuromielite óptica, mas cada grupo tinha um outro tema. Tinha temas como questão ginecológica, questão respiratória e por aí vai. Então dependia muito do orientador e também do tema que a pessoa tinha sido sorteada. Mas foi basicamente isso quanto a matérias obrigatórias. Porém, a pessoa que entrou em medicina em qualquer curso na UNB tem que pegar os créditos de optativas. E no caso da medicina, eu não sei se para todos os cursos é a mesma coisa, mas no caso da medicina são 42 créditos. E aí você tem que pegar no mínimo 21 de optativa. Nesse semestre eu peguei por volta de 11 créditos, e aí as matérias que eu peguei foram ensino da medicina, neuroanatomia médica e, por último, eu também peguei basquete. Sobre o ensino da medicina, eram 3 créditos, era uma sexta-tarde, então muita gente não gostava disso, porque queria aproveitar a sexta-feira, né, o sextou e ficar de boa, mas aí a gente tinha que ficar lá na faculdade. E foi uma matéria bem legal, uma matéria leve, uma matéria que a gente viu sistemas de aprendizado de medicina, como o método PBL, o método Per Instruction, que é a instrução por pares, dentre outros métodos muito interessantes também, o próprio método tradicional, mas sempre vendo as formas mais ativas de ensinar a medicina. E nessa disciplina, cada semana a gente tinha um professor diferente e também tinha uma parte de autoavaliação. Além da autoavaliação, que era em todas as aulas, a gente tinha uma provinha, mas não era bem uma prova, era uma prova online em que a gente tinha que fazer um plano de aula. Então a gente pôde fazer em casa, teve uma semana para fazer, foi uma matéria muito gostosa de ser feita e que vale muito a pena aí você que passou em medicina, está indo para o segundo semestre ou está em outro semestre e quer completar os créditos, realmente, se você tiver a sexta livre, vale a pena pegar ensino da medicina. A outra matéria que eu peguei foi neuroanatomia médica. Neuroanatomia médica foi com o mesmo professor de anatomia lá do primeiro semestre. Ele passou produção acadêmica, que foi a escrita de um capítulo de um livro. Eu fiz a parte de descalculia, então foi bem legal fazer. Procurei imagens, procurei questões para inserir no caso de pessoas com descalculia, o que ela teria dificuldade, se seria na localização espacial, se seria na interpretação de números na cabeça dela. Então eu fui fazendo esse panorama geral para que ficasse melhor o capítulo na minha parte possível, né? E os meus outros colegas fizeram sobre descalculia e tiveram outros capítulos sobre neuroinfecção, sobre epilepsia e dentre outros temas que o professor escolheu. Fora isso, a gente também tinha casos clínicos para discussão, a gente tinha casos em que os próprios alunos tinham que trazer do seu tema e instigando ao aluno chutar o que era que estava acontecendo, o que poderia ser, o aluno podia pesquisar, e aí a gente ia fazendo esse trabalho investigativo que era bem interessante. Era uma matéria com ensino mais ativo e que valeu a pena porque tinha muitos créditos. O ruim é porque era na hora do almoço ali, de meio-dia às 2 horas, então ficava muito corrido para ser feita, mas valeu a pena no final porque são muitos créditos e foi uma matéria que compensou de ser feita e eu acho que eu faria de novo. E por último, eu fiz a matéria de basquete.
Basquete foi bom e foi ruim. Por quê? Porque eu não sou bom de basquete. Eu até tentei jogar ali, mas eu não sabia me posicionar direito, até que arremessar eu consigo, mas me posicionar, voltar, fazer 3-3, 2-2, 4-4, não sei. E por isso que eu não curti tanto, fora que tinha que andar muita coisa, eu tinha que sair lá da FM e ir pro Centro Olímpico meio-dia, e era um sol, gente, muito forte, e fora isso era ruim voltar, porque eu já estava suado ali do basquete e ainda tinha que voltar andando. Eu não sei se compensava tanto sem o carro, entenderam? Então vai depender do que você preferir. Às vezes para você que já joga basquete há mais tempo, pô, uma massa basquete, e é isso, vai da pessoa, mas para mim não foi tão legal ter feito basquete. E por último, minha opinião geral sobre o segundo semestre. Foi um semestre muito cansativo, principalmente por morfo funcional. Nossa, morfo funcional era longa demais, gente. Era aula de segunda a sexta, incluindo alguns horários de tarde ainda, que era segunda-feira, de 2 às 4, e depois era psicomed. Então era uma carga horária muito densa. Uma vantagem também que eu achei da Morfuncional 2 foi a quantidade de professores muito bem capacitados, gente. Sério, era professor formado na UNB, que fez especialização na USP, principalmente os de fisiologia, de hematologia, de cardiologia, de endócrino. Sério, a professora de endócrino era excelente, provavelmente uma das pessoas mais inteligentes que eu vou conhecer na vida. Ela conheceu o próprio autor do livro que ela usava, que é o livro Williams. Então você vê assim que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que realmente está à frente ali e que sabe muito da sua área. Tinha outros professores, o próprio Armindo de cardiologia, excelente professor, um cara super gente boa, que fez uma prova muito gostosa de ser feita, que realmente ele cobrou o que tinha no slide dele, basicamente. Então, o segundo semestre sobre essas coisas foi muito bom. Fora isso, teve anatomia é muito difícil, gente. Eu acho muito complicado, assim, você, principalmente ali na prova escrita, você entender as relações, quando vai entrando e passa por um forame, por outro forame, seja um trajeto de um nervo, seja o trajeto de uma artéria, seja o trajeto de uma veia. É um pouco complicado saber as relações, se é medial, lateral, anterior, posterior. Então você tem que ter um conhecimento muito grande dessas estruturas, e eu acho que é por isso que é tão difícil aprender anatomia, porque você tem que ter essa visão 3D já na sua mente, para você conseguir responder as questões da melhor maneira possível. Para isso tinha as provas práticas, que anatomia na UNB é sempre assim, prova teórica e prova prática. Então, teve essas coisas e eu achei um pouco difícil anatomia nesse caso. E em embriologia, você tem que saber todo o percurso de tudo, como se forma. Então, às vezes, você tem que se aprofundar nos detalhes para que quando chegue na prova você consiga tomar as melhores decisões possíveis. Tentar equilibrar da melhor forma possível o seu tempo. Só avisando, não esqueça de comprar a minha plataforma aí, tá o link na descrição, brincadeiras à parte. Ela já está quase finalizada na parte do ano de 2025, falta só 5 itens que eu passei para um professor fazer. E também eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e assistir algum desses outros vídeos, tanto pode ser o vídeo de SUS, tanto o vídeo de psicomed, tanto qualquer outro vídeo que você tenha interesse. Então é isso, pessoal, obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Valeu!